Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Inteiro Teor. Nesta edição, vamos conferir juntos como foi o aniversário do TRF da Primeira Região e também decisões que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas e que por isso viraram notícia. Confira! TRF da Primeira Região celebra 36 anos de serviços prestados ao cidadão. TRF1 garante medicamento de alto custo à mulher com doença rara. Justiça Federal reconhece direito de perito aposentado à progressão funcional. TRF1 assegura pensão por morte à filha maior de idade com esquizofrenia. E tem mais no IT Notícias. O Inteiro Teor começa agora. Vem comigo! O TRF da Primeira Região celebrou 36 anos em solenidade marcada por homenagens e reconhecimentos. Realizada no plenário da Corte em 31 de março, a cerimônia reuniu autoridades dos 3 poderes. Acompanhe com William Nascimento. Presente em 13 estados e no Distrito Federal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região abrange mais de 80% do território nacional e conta hoje com 43 magistrados na sua composição. Juntos, eles têm sob sua responsabilidade mais de 430 mil processos em andamento. O desembargador federal Jamil de Jesus Oliveira ressaltou o desafio de reduzir o acervo do tribunal. O tribunal tem se esmerado em encontrar soluções para vencer o acervo ou mitigá-lo a números mais confortáveis para as partes e para os magistrados. Iniciativas nesse sentido podem ser apontadas ligeiramente. Em 2010, o tribunal instalou turmas suplementares que julgaram 28 mil processos. Antes e depois foram realizados mutirões de julgamento, com enorme produtividade. Em 2015, por aqui se instalou um projeto de aceleração de julgamentos, com o auxílio da Corregedoria Nacional de Justiça, também resultando em números expressivos de julgamentos. O procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da Primeira Região, José Robalinho Cavalcante, também reconheceu os esforços da Corte para atender a demanda de processos. Muito há o que fazer, não nega o tribunal, não negamos nós, mas muito tem sido feito em termos de entregar a justiça com mais competência, com mais velocidade, com mais acurácia, que é esse o papel que o tribunal tem que desempenhar. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho destacou a atuação do TRF1. Um tribunal que acolhe o advogado como protagonista, como essencial à prestação jurisdicional. Tenho dito que a advocacia e magistratura são 2 asas do mesmo pássaro. As asas devem estar protegidas, com as prerrogativas valorizadas, para que o pássaro, que é a prestação jurisdicional com qualidade, seja efetiva. Durante a solenidade, o presidente do TRF1, desembargador federal João Batista Moreira, agraciou o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, com o colar do mérito judiciário, ministro Nelson Hungria. O magistrado agradeceu a honraria e destacou o papel dos juízes brasileiros no exercício da jurisdição. O poder que nos foi investido para que o exerçamos com responsabilidade. Responsabilidade na aplicação do direito, responsabilidade nos efeitos e nas consequências das decisões que adotamos e tomamos, responsabilidade para com a sociedade que confia, mesmo sem nos conhecer, que nós devemos ser juízes que buscam decidir fazendo o certo. A nossa legitimidade não está na capa, não está na toga, a nossa legitimidade está no conteúdo daquilo que nós fazemos todos os dias. Para evitar fraudes, o INSS exige a realização de exames periódicos de revisão no caso de alguns benefícios.
Mas nem sempre essa exigência é válida e alguns segurados procuram a justiça para resolver a questão, como no caso que a repórter Fátima Uchoa conta agora. Um homem em Campo Verde, Mato Grosso, garantiu o direito ao auxílio-acidente depois de uma perícia judicial comprovar que ele perdeu a capacidade de trabalho e tem sequelas permanentes que comprometem até mesmo o exercício de atividades cotidianas. No recurso ao TRF1, o Instituto Nacional do Seguro Social alegou que a Lei 14.441 de 2022 incluiu o auxílio-acidente entre os benefícios sujeitos à revisão periódica, mediante exame médico pericial. O INSS também argumentou que a reavaliação é essencial, pois sequelas incapacitantes podem ser revertidas, aumentando a capacidade laboral. Mas a segunda turma da Justiça Federal da Primeira Região manteve a sentença que concedeu o auxílio-acidente ao beneficiário sem necessidade de revisão periódica. Para o relator desembargador federal João Luiz de Souza, no caso, a aplicação da lei vigente à época do fato gerador deve ser respeitada, sendo vedada a aplicação retroativa de norma mais gravosa, especialmente em matéria previdenciária, que deve priorizar a proteção social do segurado. O direito à saúde é uma garantia constitucional que deve incluir o fornecimento dos medicamentos necessários à preservação da vida e da saúde dos cidadãos. Seguindo esse princípio, o TRF1 garantiu a uma mulher com doença rara o fornecimento do medicamento de alto custo que pode significar uma melhor qualidade de vida à paciente. Fátima Uchoa acompanhou esse julgamento e traz mais informações. Sem condições de arcar com os custos do medicamento Guselkumab, receitado para artrite psoriásica, uma mulher buscou o judiciário para obtê-lo pelo Sistema Único de Saúde. O medicamento, que pode chegar a custar R$20 mil, tem registro na Anvisa, mas não é fornecido pelo SUS. A sentença foi favorável à autora, mas a União recorreu ao TRF da Primeira Região, alegando que não ficou comprovado que o remédio é imprescindível, nem que os tratamentos já disponíveis na rede pública seriam ineficazes. No entanto, a 11ª turma negou o recurso da União. Para o relator desembargador federal Rafael Paulo Soares, o laudo médico apresentado pela paciente, apesar de ser da rede privada, atesta a necessidade do tratamento e deve ser aceito porque a Lei Orgânica da Saúde não exige que a prescrição seja feita exclusivamente por profissional vinculado ao SUS. No caso, o laudo médico apontou que a paciente já fez uso de vários medicamentos sem resposta satisfatória. Além disso, há a recomendação do Guselkumab para casos semelhantes ao dela. Assim, o magistrado ponderou que deve prevalecer a garantia constitucional do direito à saúde, principalmente para quem não pode custeá-la, devendo a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal disponibilizarem o medicamento mais eficaz e adequado. A progressão funcional é o processo de avanço na carreira de um servidor público. É um direito, mas para ser alcançado, segue critérios objetivos, como tempo de serviço e boa avaliação de desempenho. Alguns desses critérios, muitas vezes, são questionados na Justiça. Acompanhe um caso assim. Após ter o pedido negado para enquadramento funcional em classe superior da carreira, um perito médico previdenciário aposentado buscou o TRF1, que concedeu o direito à progressão. O relator na 9ª turma, desembargador federal Antônio Scarpa, destacou que a participação em um curso específico já foi o critério para a promoção. Porém, essa capacitação foi oferecida apenas uma vez, o que prejudicou os servidores aposentados que não conseguiram realizá-la. Para o magistrado, a omissão da administração em disponibilizar a capacitação violou o princípio da segurança jurídica, pois gerou legítima expectativa dos servidores a participação para alcançar o último degrau da carreira. Assim, o desembargador reconheceu que o servidor não poderia ser prejudicado por uma exigência que não poderia cumprir, já que a própria administração pública não ofereceu o curso necessário. O TRF da Primeira Região assegurou o pagamento de pensão por morte à filha maior de idade que sofre de esquizofrenia.
Mais informações sobre esse julgamento com Fátima Uchoa. Após sentença conceder pensão por morte à filha maior de idade e inválida de uma segurada falecida, o Instituto Nacional do Seguro Social buscou reverter a concessão do benefício, alegando que a perícia médica não comprovou que a filha já seria inválida antes da morte da mãe. No entanto, a 9ª turma aqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou preenchidos os requisitos legais para a concessão da pensão. Segundo a relatora desembargadora federal Rosimeire Gonçalves de Carvalho, os laudos periciais produzidos em juízo atestaram que a mulher tem retardo mental do tipo esquizofrênico desde a infância, uma condição que compromete a capacidade para o trabalho e demanda cuidados contínuos de outras pessoas, caracterizando a invalidez e, consequentemente, a dependência econômica em relação à mãe, o que legitima a concessão do benefício. Mutirões de conciliação, pensão por morte e condenação por desvio de recursos públicos. Confira no IT Notícias com William Nascimento. 97,5% de acordos. Esse foi o resultado do mutirão de conciliação organizado na subseção judiciária de Altamira, no Pará, pelo Núcleo Central de Conciliação do TRF da Primeira Região, com apoio do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região. Entre 17 e 20 de março foram conciliadas mais de 70 ações judiciais de desapropriação relacionadas à obra da Travessia Urbana de Altamira, na BR-230. A ação, que envolveu audiências virtuais e presenciais, significou um resultado financeiro de mais de R$ 5.700.000. Os processos haviam sido ajuizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e foi o próprio DENIT que solicitou o apoio da Justiça para conferir maior celeridade e efetividade às demandas judiciais oriundas da obra. Em mais uma iniciativa envolvendo ações de conciliação, a Seção Judiciária do Distrito Federal promoveu um mutirão humanitário. O objetivo foi contribuir para um processo de desocupação mais digno e com maior segurança para as famílias retiradas da região da Bacia do Rio Descoberto. A iniciativa, ocorrida em 27 de março, faz parte do processo conciliatório entre o INCRA e os ocupantes da área. Na ocasião, dezenas de famílias receberam atendimentos como regularização fundiária, assistência social, orientação jurídica, perícias médicas, emissão de documentos e acolhimento psicológico. E a 2ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu o direito à pensão por morte ao filho de um trabalhador rural. O INSS havia negado o benefício, alegando falta de provas de que o pai do requerente era segurado especial. Mas no tribunal, o relator do caso, o desembargador federal Rui Gonçalves, destacou que o exercício da atividade rural foi comprovado pela identificação do falecido como lavrador no prontuário de assistência médico-sanitária e nas fichas de matrículas escolares dos filhos, provas que foram confirmadas por depoimento de testemunha. Sendo assim, o colegiado da 2ª turma resolveu manter o benefício para o filho, que comprovou ser absolutamente incapaz na época do falecimento do pai. E a Justiça Federal no Piauí condenou 2 pessoas pelo desvio de mais de R$ 3 milhões do programa Segundo Tempo, vinculado ao Ministério do Esporte. Foram condenados o empresário de uma fornecedora de produtos alimentícios e o ex-presidente da Federação das Associações de Moradores do Piauí, responsável pela execução do programa Segundo Tempo no estado. Ficou provado que muitos dos núcleos implantados tinham infraestruturas improvisadas e abandonadas, e a alimentação fornecida às crianças e jovens era de baixa qualidade e insuficiente, com constantes queixas de falta de variedades no cardápio. A fraude na execução do convênio foi feita por meio da emissão de notas fiscais falsas, que justificavam a entrega de alimentos que, na prática, não eram fornecidos, configurando o desvio dos recursos públicos. Os réus foram condenados a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de multa, além de prestação de serviços à comunidade.
Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Na semana que vem, estarei de volta. Enquanto isso, fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Tchau!